Estamos começando aqui a nossa aula 118 do nosso ciclo de estudos Filosofia Espírita. E de início eu tenho que ter uma conversa com vocês, porque mais ou menos há 10 dias eu tive um problema de infecção bucal muito séria, atingindo aqui a minha maxila. Aí fui submetido a uma cirurgia bucomaxilofacial. Isso num centro cirúrgico, com anestesista, né? E toda uma equipe médica especializada. Fiquei com muitos pontos, ainda tenho muitos pontos, ficaram algumas equimoses aqui, ó, mas isso com o tempo vai ser metabolizado e vai desaparecer. Eu não estou de posse de toda a minha articulação verbal, ainda não consigo, né? Porque a boca está com muitos pontos. Mas essa foi a razão porque eu fiquei algum tempo sem ficar junto de vocês. Mas a boa história é que nesse período eu trabalhei muito e nós estamos voltando, vamos voltando aos pouquinhos, e fiz um trabalho dentro aqui, que começa com a aula 118 hoje, que é um estudo da lei, da fé. Quer dizer, melhorei muito o que eu tinha escrito antes e falado para vocês. O bloco que eu vou abordar ainda no capítulo 19, a fé transporta montanhas, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o título A Pegada da Fé, uma linha do tempo, do mosaísmo, do Sinai, às Eclésias de Paulo o Apóstolo. Veja só aqui, linha do tempo. Eclésias era um nome que Paulo dava às primeiras comunidades que se agregaram para difundir os evangelhos, né? Porque o grande divulgador dos evangelhos foi Paulo o Apóstolo. Então eu comecei já algumas coisas sobre essa questão, as pegadas da fé, uma linha do tempo, do mosaísmo, do Sinai, às Eclésias de Paulo o Apóstolo. Está modificado já o título, que não era esse, eu modifiquei. O bloco A, a lei e o mosaísmo. Eu já estudamos a lei e o mosaísmo. O bloco B, o advento de Jesus, um passo à frente. Também nós estudamos como Jesus chega, ele respeita a parte divina das leis mosaicas, mas produz uma série de modificações que nós vamos ver aqui em relação à concepção de Deus e outras coisas. O bloco C, a construção do amor ao próximo no judaísmo, desfazendo mal-entendidos, né? Então, nós já vimos também, nós vimos que o amor ao próximo nada é que a igualdade de não querer ao próximo aquilo que não queiramos para nós, né? Ou desejar ao próximo aquilo que desejamos para nós. Isso se concretiza no ato da caridade, né? Quer dizer, a sublimitude do amor ao próximo em suas ações materiais e assistenciais, espirituais, estão consignadas na caridade. Bem, isso no judaísmo como na posição cristã. O bloco D é o cenário político-religioso de Jerusalém, a primeira fase. Nós também tivemos o ensejo de estudar isso. Depois estudamos o bloco E, os fariseus e os saduceus se movimentam. E hoje vamos estudar o bloco F, de fábrica, o cenário político-religioso de Jerusalém, segunda fase. É uma coisa maravilhosa. Eu espero que vocês me acompanhem, né? E vão ter um pouquinho de paciência. Mas eu estou muito feliz, olha, vou tirar teu óculos, eu estou muito feliz. Eu acho que realmente o meio espírita precisa de didatas, precisa de pessoas que pesquisam, estudem, falem com consistência, como eu sempre disse aqui, e não fique contando historinhas de romances históricos e experiências pessoais de um dia ou de outro, porque isso podem ser contados em outro ambiente. Mas dentro daquilo que se propõe a aula espírita, o espiritismo, como o professor Kardec
nos legou e o espírito da codificação, todos eles sob a gestão maior de Jesus. O propósito é melhorar a nossa vida. E não adianta historinhas, não adianta prosa, adianta fatos, eventos, estudo e muito amor àquilo que nós fazemos. Então, estou muito feliz. Vamos aqui, então, estudar hoje o cenário político-religioso de Jerusalém. A segunda fase, já vimos a primeira. Vamos lá. Vocês me perdoem mais uma vez. Os judeus se viram obrigados a seguir lei, que sofreu inúmeras, sucessivas e recorrentes modificações em seus textos. Foram sendo modificadas as leis judaicas ao longo do tempo. Os valores morais primitivamente consignados por Moisés só eram valorizados quando servissem ao poder dos sacerdotes. Quer dizer, se eram compatíveis com o exercício de poder que os sacerdotes tinham e os privilégios, eles chamavam o texto mosaico. Se não, iam para os textos que eles mesmos produziram e modificaram. A lei era multifacetária. Apresentava essa lei mosaica, apresentava caráter religioso, civil, prestem atenção, penal, agrário, comercial. Praticamente regulava todas as relações com o poder religioso, constituído com as relações sociais e com os judeus entre si. Então, o poder religioso, na realidade, era o Estado. Ele representava o Estado, embora fosse o poder final maior, o de César. Mas ele era o Estado, era uma teocracia, que nós chamamos. Todo esse acervo judiciário apoiavam e fortaleciam o poder religioso para formar um sistema de governo denominado teocracia. E como era gerido por sacerdotes, teocracia sacerdotal. Prestem atenção, teocracia sacerdotal. Teocracia, do grego theos, Deus, e kratos, poder. É um sistema de governo em que os sacerdotes atuam em nome de Deus, aos quais confere autoridade e poder. Quer dizer, nesse sistema, os sacerdotes são prepostos de Deus e se dizem, em face dessa preposição, representar Deus e, portanto, exercer uma autoridade em nome de Deus. A teocracia sacerdotal judaica tinha os seguintes e principais objetivos. 1. Estabelecer Javé como único Deus de Israel, monoteísmo. 2. Zelar pelo culto monoteísta e, para tal, destruir imagens, esculturas, santuários que adorassem outros deuses. 3. Fortalecer o regime teocrático sacerdotal e seu órgão máximo, que era o Sinédrio. Guardadas as proporções, o Sinédrio corresponderia hoje ao Vaticano, Quer dizer, mais ou menos isso, guardadas as proporções. O Sinédrio era integrado pelo sumo sacerdote, os príncipes dos sacerdotes, os doutores da lei e pelos rabinos de grau mais elevado. Tinha uma grande hierarquia, que culminava com o sumo sacerdote. Em caso de violação da lei, eram expedidas cartas às sinagogas da região onde ocorriam as violações para os representantes ou prepostos prenderem os transgressores. Então, a lei punia os heréticos. Isso também não mudou muito, porque veio a Santa Inquisição, em 400 anos ela foi perseguindo os que não aceitavam a dogmática da igreja. 6. Criava-se dessa forma rígido sistema de controle das práticas religiosas e dos seus praticantes, e por extensão, do poder. Bom, 7. Jesus, como judeu, frequentava as sinagogas, interpretando e ensinando a lei e os profetas, em seu texto original, aquele que foi legado basicamente por Moisés no Monte Sinai. Por exemplo, Mateus 9,
capítulo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino durante toda a sorte e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Jesus andava pelas sinagogas assim, fazendo a sua pregação. Lucas 4:44. E pregava nas sinagogas da Judéia. 8. Evidentemente, começou a ser vigiado pelo clero, pois pouco a pouco ia sendo visto como um praticante de heresia, violava a lei, quer dizer, ele começou a sair, fugir da autoridade proposta pelo clero. Heresia, do grego heresis, ideia doutrinária, ideia ou doutrina estranha a qualquer aquela estabelecida, no caso, a lei e os profetas reformados. Quer dizer, qualquer ideia ou doutrina que fosse estranha àquela estabelecida pelo clero judaico, era chamado de heresia. 9. As alterações, e por que não dizer a desnaturação da lei, alcança a revogação das mais antigas leis, mais antigas. Por exemplo, em Êxodo, nós lemos o seguinte, Êxodo 20:13, não matarás, está lá em Êxodo. Em Deuteronômio 5:17, não matarás, também repete. São leis antigas. Porém, essa lei foi modificada. Em Deuteronômio 13, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, lê-se: quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e curvamo-los a eles, esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. Então, aqui em Deuteronômio 13, há uma contradição em não matarás e matarás. Quer dizer, o profeta ele está transgredindo a lei, não de Deus, mas dos sacerdotes. Se teu irmão, olha que coisa séria, filho da tua mãe, ou do teu filho, ou tua mulher, o teu amor, o teu amigo que amas, com a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos, curvemo-nos a outros deuses, servamo-nos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, não concordarás com ele, nem ouvidarás, nem o ouvirás, não o olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. Que coisa! A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedreja-lo-á até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teus Deus. Então, vocês vejam como as coisas estavam correndo. Outra contradição evidente, em Êxodo, a contradição é evidente, em relação a Êxodo 20:13 e Deuteronômio 5:17. Prescreve-se, como nós vimos em Êxodo e em Deuteronômio, o mandamento não matarás. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. O Espiritismo diz, Allan Kardec pergunta aos espíritos, qual é o direito mais importante que o homem possui? Ele responde simplesmente, o espírito, o direito à vida. Todos nós temos direito à vida. Não podemos matar ninguém, muito menos o aborto, que está saindo uma caminhada aí a favor do aborto. O aborto, como nós vimos, tem duas exceções aceitas pelo nosso Código Penal. O aborto terapêutico, em que a mãe, a gestante,
corre o risco de vida, ela sofre, vamos supor, de diabetes, de hipertensão ou de uma insuficiência cardíaca, e aquela alteração gravídica pode prejudicá-la e levá-la a óbito. Aí é a primeira prescrição, aborto terapêutico. E o segundo, o aborto por uma circunstância de estupro, em que a mulher engravida. São as duas coisas que o Código Penal permite. Quanto à segunda, eu não vou entrar em discussões, mas eu quero frisar simplesmente o seguinte: se você é espírita, você tem que ser contra o aborto e a favor da vida. Se você é espírita, você não pode aceitar a pena de morte, porque você não deu a vida. Se você é espírita, você tem que ter consciência da sua relação com o próximo, nesse sentido. Coibir o mal, sim, porque nós não somos aqui objetos passivos de invasão do mal sobre nós. Direitos e deveres se equilibram na balança da justiça. Então, essas leis que aqui constam em Deuteronômio, surge com o mandamento de matar, é que entra em contradição, portanto, com o que era de divino. Portanto, o mandamento que obriga a matar tem a sua origem humana aqui, nas Escrituras mosaicas. E assim, temporário e modificável. E ele foi modificado. Interessante que ele foi sendo substituído por indenizações pecuniárias, por uma série de outras medidas, mas gradualmente essa questão do matar foi abolido da lei mosaica, não a lei original, que já estava abolido, da lei reformada e substituído por outras formas de indenização e de compensação. Bem, hoje nós estamos terminando sobre essas contradições. Eu vou até o finalzinho, então, é pouco, embora esteja doendo um pouquinho. Essas contradições levaram a diferentes interpretações, cujos defensores de cada um dos mandamentos entraram em conflito. Os que defendiam matar e outros não matar. Litigaram, surgindo seitas e partidos opostos. Então começou a dissensão religiosa. Jesus tornou-se forte crítico, considerando ainda a religião caminhar para a anarquia, quando ele observou isso, não é? A situação religiosa de Jerusalém era muito triste. O cenário político-religioso tornava-se insustentável para a prática da verdadeira lei, aquela a de origem divina. Então, essa foi uma parte que nós lemos hoje, o cenário político, religioso e social, primeira, segunda fase em Jerusalém. Na próxima aula, nós estudaremos o surgimento de Jesus. Jesus aparece. E Jesus sempre aparecerá, e outros avatares, né, que são enviados de Deus, como nós temos o Senhor Krishna lá na Índia, né, o Senhor Buda também, que são chamados avatares, que é o espírito puro que desce. Outros avatares sempre chegam no momento em que a virtude declina e o vício cresce. Aí Deus manda o seu emissário, o seu Messias. Mas de todos os Messias, Jesus foi o mais puro que encarnou na Terra, segundo a nossa doutrina. Eu agradeço a vocês, peço desculpas por qualquer coisa, espero que a gente possa avançar nesse estudo maravilhoso do Espiritismo. Mando um beijo a todos. Olha aqui as florezinhas para vocês, meus alunos queridos. Estamos juntos, sempre, sempre, pela doutrina, pela justiça, pelo amor, pela paz, pelo conhecimento, pelo aprendizado, pela evolução, pelo progresso e, sobretudo, pela virtude das virtudes, pela caridade e o amor ao próximo. Até amanhã.